legal. Estamos aqui para contar para vocês mais algumas histórias, né, os cases e causos, né, da adoção de práticas de autogestão em organizações, pela perspectiva aí dos consultores, né. A gente também tem o TILcast, que conta um pouco mais esses relatos a partir da perspectiva das pessoas que fazem parte da organização. E hoje eu estou aqui com o Marco Baron e com a Tânia Stergio, né, Tânia? Muito Pronunciei bom, certo? muito bom. Ótimo. E eles vão contar um pouco de algumas histórias aí, das trincheiras aí. Então, vamos ouvir um pouco mais eles. Quem quer começar aí de vocês? Prefere começar, Tânia? Quer que eu comece? Eu prefiro ver como você vai apresentar, daí talvez me dá uma inspiração de como fazer a minha apresentação. Tá bom, então vamos lá. Bom, vai me ajudando aí, Davi. Então, muito bem, gente. Deixa eu ver por onde eu começo. Assim. Eu queria contar um caso de uma organização de educação à distância, né? Uma EdTech. Atualmente ela tem aproximadamente umas 70 pessoas. Já teve um pouco mais de gente, né? Já teve, acho que inclusive nosso caso começa quando ela tinha mais de 100 pessoas, umas 120, alguma coisa. E, bem, assim, acho que uma primeira coisa que me ocorre de falar nesse caso é o seguinte: o que é a transição, né? De um modelo de gestão tradicional para um modelo de autogestão? Talvez eu tenha dificuldade até de definir o que é a transição, assim, onde começa a transição, onde termina essa transição. Quando eu ouço as pessoas falarem, me conta como é que foi essa transição, né? Às vezes parece que as pessoas acham que é um evento, que é alguma coisa que um dia era A, no dia seguinte virou B, né? E aí o Davi, quando fez esse convite, ele falou, fala da jornada, né? E aí eu acho que esse é um ponto interessante, começar, é uma jornada, é um processo, né? Então, lá nessa organização, uma das coisas interessantes que eu acho que tem para falar do início disso é que, na minha visão como consultor, foram vários movimentos que deram início a isso. Eu acho difícil dizer que foi uma coisa só que originou essa jornada, né? Então, por exemplo, tinha desde um pequeno grupo que não tinha chefe, porque a pessoa tinha ido embora, então tinha um time ali órfão, né? Então tinha um time querendo experimentar um modelo onde não precisasse ter um chefe, dado que eles não tinham há muito tempo. Tinha um CEO que tinha lido o livro do Reinventando as Organizações e achava que era possível algo diferente, que desejava ter uma organização mais bem adaptada, mais rápida, mais ágil, né? Enfim. Você tinha também um consultor, por acaso era o Davi, que vivia, já respirava, né? Já vivia, já tinha feito seus experimentos com autogestão. E logo, assim, no momento seguinte, assim, né, para engajar mais, você tinha pessoas de peso, né, executivos ou pessoas de peso ali que estavam chegando na organização e que só topavam também trabalhar no esquema autogerido. Então, quando o Davi começou a fazer os experimentos com esse time, né, e ajudar o time a se auto-organizar, e a galera foi curtindo e foi tendo bons resultados, outros times foram ficando com vontade de experimentar, o CEO falou, opa, pô, aquele livro que eu li ali parece que não é loucura, né? É possível ter um negócio diferente, pô, talvez a empresa inteira, mas aí você tinha outras pessoas da organização que eram mais céticas, né? Outros sócios, outros executivos natural, né? Serem mais céticos. Mas aí parece que esse quórum de pessoas interessadas foi aumentando, né? E ao atrair pessoas novas que eram importantes para o negócio e perceber que para elas era importante estar num modelo como esse, porque elas já tinham vivido outra experiência semelhante, então parece que essa história ficou forte o suficiente, né? A história da autogestão virou uma hipótese boa o suficiente para começar a testar. E aí, então, começa uma jornada maior, né, mais forte, assim, mais visível, de vários times, várias áreas, começando a trabalhar dentro de um formato de autogestão, né? Reuniões estruturadas, papéis definidos, formato de círculos, políticas, né, ou restrições ali bem explícitas do que podia ou não podia.
E a jornada começa mais ou menos assim. Então, eu diria que numa fase 1 dessa jornada, né, o primeiro livro da saga, livro 1, né, o início de tudo, esse foi o movimento, né, um movimento de pessoas interessadas, começando a se engajar, se agrupar, pessoas que queriam muito viver aquilo, e os primórdios aí de definição, né, de explicitar papéis e regras. Aí entra uma fase 2, que eu chamo de fase 2, que é quando eu comecei a me aproximar mais dessa jornada. Então o Davi foi se distanciando e eu fui me aproximando, que é o momento em que as pessoas olharam e falaram assim, beleza, a gente já tem essas estruturas, né, de papel e tudo mais, mas eu ainda sinto que tem chefe na história, porque como é que eu faço para mandar embora, para contratar, para dar aumento salarial, né? Como é que eu trato essas questões que são muito essenciais no dia a dia e que não tem uma resposta pronta, né? Quando você adota um modelo de autogestão, isso não está pronto. Você tem caminhos, mas você não tem uma regra dizendo faça desse jeito ou não. Até porque as realidades são bem peculiares. E aí nessa hora, então, eu me aproximei, Davi entrou num projeto inicial comigo ali, depois ele saiu, eu continuei, que foi quando a gente criou um círculo de pessoas, né? A gente chamou lá de Partner Pool, a exemplo do que fez a Holacracy One. A gente criou esse círculo, mas basicamente um círculo de pessoas, um círculo composto por várias pessoas da organização, né? Vários elos externos de todos os círculos, pessoas, um papel que representa as pessoas. E nesse círculo, o que a gente começou a fazer? A gente começou a estruturar quais eram as regras, os acordos muito explícitos de como afetar o contrato entre pessoas e organização. Porque a gente entendeu que se ainda fosse concentrada a autoridade de contratar, demitir e promover, a gente não desmancharia as estruturas de chefe, né, de chefia. E era justamente essa dor da fase 2 da organização, né? Então a gente começou a fazer experimentos sobre como descentralizar a autoridade para contratar, como descentralizar a autoridade para demitir, como dar visibilidade para isso, como dar visibilidade de critérios de aumento salarial e promoção, como descentralizar, distribuir a autoridade também para isso, né? Então, hoje a gente tem um modelo onde qualquer pessoa pode contratar, qualquer pessoa pode demitir, qualquer pessoa pode dar aumento salarial e promover qualquer outra, inclusive a si próprio, desde que isso seja feito de acordo com as restrições que existem, que são muito claras e, por serem claras, podem ser editadas, podem ser adaptadas, podem evoluir. Bom, então, eu, na minha visão, assim, né, a fase 2 da nossa jornada tem a ver com essa distribuição de autoridade sobre os contratos de pessoas com a organização. Inclusive, a coisa de comportamento, né? De como regular comportamento ou de como acordar comportamentos desejados, né? A gente parou de trabalhar com valores e a gente passou a trabalhar com acordos comportamentais. E essa acho que é um pouco um desafio da fase 2. E para mim, teve uma fase 3, que vem a partir daí, que é, como é que a gente agora evolui ainda mais com questões que ficaram aparentemente secundárias, mas agora deixam de ser, né? Então, por exemplo, a gente viveu processos de downsizing, por ser uma startup, né, por ter investidores, né? Então a gente viveu crises de produto, viveu crises financeiras e tivemos que lidar com isso. E a gente fez esses processos dentro de um paradigma, de uma perspectiva autogerida, que é uma outra coisa, né? Não tem nenhum lugar dizendo assim, nenhum livro dizendo faça desse jeito, né? Então tudo que a gente fez foi experimentando, foi exercitando muito, né? Uma coisa de senso crítico, de falar, mas será que tem um jeito que seja mais distribuído, com mais autonomia, com mais visibilidade, de forma mais adaptativa do que simplesmente a tal da lista de demissão, né? Quando uma organização vive um processo de downsizing que é muito doloroso, né? E acho que sempre vai ser,
a organização, a primeira coisa que faz é, vamos fazer uma lista de demissão. Vamos demitir essas pessoas, quem que gera menos valor, quem que gera mais valor, né? E aí um petit comitê faz uma listinha e tal, e a gente também viveu essa dúvida, né? Vai ter lista ou não vai ter lista, assim? E são nessas horas, na minha opinião, esses momentos críticos, que as pessoas que estão engajadas em sustentar um modelo de gestão como esse caminham pelas brasas, né? Caminham pelo fogo. Porque é nessa hora que a pessoa reforça ou não a convicção dela pelo modelo de gestão. Eu lembro que nessa situação a gente falou, cara, não vai ter lista. Não vai ter lista. Isso eu não sei como vai ser, mas não vai ter lista, né? E a gente achou um jeito de fazer, mudando a estratégia, repriorizando recurso e tal, e foi um processo transparente, doloroso, mas transparente e auto-organizado. Mas a fase 3, como eu estava dizendo, então tem a ver com isso, né? Com como a gente lida com, por exemplo, o budget, como a gente lida, né, com esse processo orçamentário, que é um gargalo, como a gente lida com o movimento de downsizing, também é um processo bem doloroso, como a gente integra perspectivas, né? Porque eu diria que um grande desafio da organização, que está autogerida já há um tempo, é como é que eu posso obter mais perspectivas de lugares diferentes, de pessoas diferentes, papéis diferentes, círculos diferentes, para enriquecer a minha resposta ao contexto onde eu estou. Né? É mais fácil distribuir do que integrar, na minha visão. Então, é mais fácil começar a distribuir autoridade, responsabilidade, beleza? Está muito claro, está escrito ali quem faz o quê, né? Mas é difícil integrar, porque na hora de integrar eu preciso de artefatos, de estruturas muito boas, né? As métricas são uma forma de integrar. Quando eu sento no círculo e outros papéis olham as métricas do círculo juntos, a gente tem uma visão mais integral. Mas tem um monte de outras questões, né? Como é que eu distribuo o dinheiro a partir de uma perspectiva que é integral, sem ficar microgerenciando, né? Sem ficar olhando todos os projetos, todos os papéis de todos os ciclos. Então, eu acho que como que se cria uma estratégia a partir de uma perspectiva mais integral, né? Que beba na percepção de outros papéis, de outros círculos, de outras pessoas. Então, eu acho que esse é um pouco do desafio que a gente ainda vive, o desafio da integração. Então, nesse momento, para mim, tirando os desafios que o negócio tem, né, desafios de negócio, de produto, de investimento e tal, que são outros desafios, para mim o desafio do ponto de vista da autogestão agora, nesse momento, já demos visibilidade, já distribuímos autoridade, e agora, como a gente integra mais perspectivas para que a nossa resposta seja mais efetiva. Então, assim, um overview é isso aqui. Não sei, Davi, me ajuda aí se você quer explorar pontos mais específicos também. Eu achei bem interessante seu relato, porque você traz também, né, acho que tira um pouco aquele mito de que a organização autogerida ela vai resolver todos os problemas, né? Então, de que não tem crise financeira, que não tem problema de produto, né? Então, acho que traz muita clareza para a gente de que todos os problemas continuam, só talvez o jeito de lidar com eles é outro, né? Então... Exatamente, meu. Exatamente isso, cara. E é engraçado, sabe, essa constatação, né? A gente estava se aquecendo antes da gravação e a gente estava falando um pouco sobre isso também. Uma coisa que eu acho que acontece na jornada é que eu, como indivíduo, estou acostumado com uma gestão tradicional, né? Então, eu, Barão, só vivi em gestão tradicional, né? A grande maior parte da minha vida. Então, em vários momentos, eu fiquei duvidando, mas será que esse problema que a gente está vendo não é por causa da autogestão? Será que se fosse de outro jeito? Então, é muito fácil, é um mecanismo de defesa, né? Eu atribuir uma problemática que eu estou vivendo a um modelo diferente de gestão, né? Porque eu tiro a responsabilidade de mim, né, como partícipe da história e coloco em algo fora. Do tipo, a gente vive uma questão lá hoje que é assim, mas escuta, até que ponto a visibilidade é boa? A gente vive esse dilema, um dilema está vivo hoje, né, na organização. Até que ponto a visibilidade é boa e desejável? Porque chega uma hora que as pessoas se sentem expostas. Então,
Isso é um baita dilema, assim, né? E as pessoas têm visões muito diferentes sobre o tema, né? Então, quer dizer, para algumas pessoas eu percebo que é melhor não falar de algumas coisas, porque isso deixa todos confortáveis, do que falar e deixar um desconforto, né, exposto ali, visível e tal. E eu não compartilho dessa visão, né? Para mim não é o melhor caminho, né? Eu prefiro não estar numa situação confortável, mas saber exatamente onde eu estou, e ainda que isso tenha outras tantas implicações, do que estar confortável, né? Tá todo mundo seguro, tá todo mundo confortável, que tá tudo bem, né? Tá tudo harmonioso. Então, essa coisa dessa sensação de manter a harmonia, que eu vejo em muitas pessoas, eu não compartilho, mas eu sei que é importante para as pessoas a harmonia e tal. Então, essa é uma das questões, né? A autogestão depende de uma visibilidade, de uma transparência extrema. E é muito difícil para os indivíduos se acostumarem ou aprender a lidar. Estou falando de forma genérica, tá? Talvez você não se perceba assim, tá tudo bem, estou generalizando mesmo, mas me parece muito difícil para as pessoas aprender a conviver com o nível de transparência exigido para estar numa autogestão, né? Necessário, nível de visibilidade. Esse é um baita desafio, né? E um outro baita desafio, que é uma coisa que a gente vive também ainda hoje, né? Passado anos já da adoção, por isso que para mim a fase de transição, não sei se ela acaba, né? Um outro desafio é a coisa da autorresponsabilização. Então, para que a autogestão ocorra, é necessário que os indivíduos que fazem parte dela, que assumem papéis, que energizam papéis ali, se autorresponsabilizem não só pelo que está descrito no papel, mas por si próprios, né? Pelo que a pessoa precisa, pelo que a pessoa espera, pelo que a pessoa deseja, pelo que a pessoa sente. Então, é necessário uma autoapropriação de mim mesmo, né? Daquilo que eu tenho dentro de mim, então. E isso também é um fator que é difícil para muitas pessoas, né? O que eu percebo é que as pessoas foram educadas e foram treinadas para não se apropriar, para não se autorresponsabilizar. E isso é importante. Então, quando eu sinto uma tensão, eu sou responsável pela tensão que eu sinto. Não é a Tânia, não é o Davi. E tudo bem eu não ter uma resposta para a minha própria tensão, né? Talvez eu precise de ajuda da Tânia, do Davi, talvez eu precise de tempo para elaborar minha tensão, está tudo certo. O que não está certo é acreditar que é possível me alienar da minha responsabilidade pela minha própria tensão. Porque o que eu sinto é meu. E se eu não me aproprio e chamo de meu, eu vou sempre esperar que alguém faça algo, e essa expectativa vai ser implícita, e isso vai criar toda sorte de miséria de novo, né? Que é típica do sistema tradicional de gestão. Então, esses dois desafios, assim, né? Dois, né? Sei lá, acho que eu já devo ter falado uns 10, né? Mas esse desafio dessa fase de integração, para mim, traz coisas desse tipo, né? Reflexões desse tipo. Como lidar com a visibilidade, com o desconforto que a visibilidade me traz como indivíduo, como lidar com o desconforto ou o trabalho que a autorresponsabilização também me traz como indivíduo. E aí eu penso, né, como um integrante dessa organização, que estruturas eu posso criar, que artefatos eu posso criar que ajudem as pessoas a navegar por essas dificuldades, né, a navegar por esse cenário, por essas questões. Mas elas são questões profundas e muito maiores do que os desafios da organização, porque elas são questões sociais, são questões humanas. Então, é nesse lugar que a gente está. Legal, Bruno, obrigado aí pelo relato. Te ouvindo também, eu fiquei pensando assim acho que as organizações, né, acabam criando não só as organizações, mas outros sistemas também que a gente vive, outros sistemas sociais, acabam meio que criando talvez uma espécie de uma couraça, né, para proteger o indivíduo de lidar com os desconfortos do mundo, né? Então a gente fica meio preso nessa couraça aí e acaba não sentindo que realmente os problemas sociais, os nossos próprios problemas, né, fica preso aí dentro dessa armadura aí que é construída, né? Muito bom, cara, muito bom.
E a linguagem é um jeito de se proteger, né, também. A gente brinca aqui na Target e tal, mas isso veio de uma percepção desse caso específico do fenômeno do agente tem que. Quando eu falo a gente tem que cuidar disso, a gente tem que olhar mais para isso, a gente deveria ter feito algo, a gente precisa fazer outro algo. Esse é um jeito de me proteger e não aparecer, né? E não mostrar aquilo que me torna vulnerável, aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou querendo nesse momento, o que eu estou percebendo. Então, essa couraça que você falou, para mim é isso, faz todo sentido. E, em geral, as organizações têm mecanismos feitos para isso, né? Por exemplo, uma questão lá de salário, se a própria pessoa que faz um application para ter um aumento de salário ou promoção, vem e fala assim, tá legal, bacana, eu posso me promover se eu achar que eu devo, se eu seguir as regras, né, o template, as regras. Mas, cara, não tem o mesmo gosto, né, de ser promovido de surpresa. Não tem o mesmo gosto de eu receber um aumento salarial, sabe, de surpresa, porque alguém está reconhecendo o meu trabalho. Tá? Apesar disso ser possível lá, o Davi me promover, ou a Tânia me dar um aumento, o que mais acontece é a própria pessoa falar, olha, eu percebo que para mim é importante ter um aumento salarial, dada a minha evolução, as minhas entregas, está tudo aqui. Mas eu vejo que para muita gente, essas pessoas sentem falta disso. E por que elas sentem falta disso? É porque elas são escrotas? Não é, pelo contrário, cara. É porque essas pessoas, assim como eu, foram ensinadas a perceber reconhecimento como aumento salarial. Então, eu fui adestrado durante a minha vida profissional a reconhecer a perceber, né, que reconhecimento é igual aumento. E isso é dado pelo chefe, é outra pessoa. Né? Então, eu fui condicionado a minha vida inteira a entender isso. Porque é um jeito de reconhecer? Sim, até pode ser. Mas restringir toda a forma de reconhecimento a isso, a essa estratégia, é empobrecer muito, né, a percepção das pessoas do que é o reconhecimento na sua forma mais abrangente, mais profunda, né? Então, essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão simplesmente replicando um comportamento que elas desenvolveram ao longo da vida profissional delas. Uma pessoa falou para mim, olha, mas eu me sinto mal de me dar um aumento, porque agora eu sei que tem um monte de gente que ganha menos do que eu e que merece mais. Então, eu me sinto mal porque eu quero ganhar um aumento, mas eu não me sinto mal de dar um aumento para mim mesmo. Eu falei, pois é, mas e aí? Ela falou, não, porque antes eu não tinha esse problema, porque era meu chefe que dava. Então você precisa resolver isso. Eu falei, olha, eu não pretendo resolver isso. Eu não pretendo resolver. Eu pretendo deixar cada vez mais claro como é possível você se dar um aumento e, ao mesmo tempo, qual que é a realidade social das pessoas com quem você vive. Para que você tome a decisão que faça mais sentido para você, dado o lugar onde você está. Eu não pretendo deixar confortável para você, eu pretendo deixar as coisas explícitas e visíveis e possíveis de serem mudadas, evoluídas, mas né, eu deixar essa pessoa que for me confortável e não fazer algo que ela acha que é o certo, seja lá por que razão, não me parece ajudar, né? Me parece ser um desserviço. Então, é difícil pra caralho isso, né? Assim, mas é isso, essa couraça, né? Criada e sustentada, né? Dia a dia. Fantástico, Barão. Obrigado aí pelo relato, por contar aí os detalhes. Acho que acho que é muito inspirador a gente ver organizações que conseguem chegar nesse estágio, né, das práticas autogeridas, né, e perceber todos esses desafios que tem nessa jornada, né, como você falou no começo, né. E também acho que inspira outras a seguirem nesse caminho também, né, porque é um problema que a gente precisa enfrentar, né, não só nas organizações, mas no mundo, né. Acho que bem interessante mesmo. Massa! Tânia, vamos ouvir um pouco de uma história sua aí das trincheiras? Tá bom. Eu vou contar sobre uma organização que funciona de forma bem diferente. Vou falar sobre uma associação, que a gente vê um outro tipo de experiência, ouvir de um outro tipo de experiência. Então, é uma organização que tem mais ou menos 80 pessoas, que trabalha com treinamentos e consultoria na área de desenvolvimento humano. E
por ser uma associação precisava, esse processo de adoção da autogestão foi devagar, porque precisava ter um tempo de namoro. Então, teve um grupo de pessoas que eles faziam parte da coordenação da organização que tinha interesse em adotar a autogestão. Então, com esse grupo, eu fui fazendo várias conversas, várias apresentações para que todas as pessoas estavam confortáveis em on-board. Todo mundo estava, não, vamos fazer isso mesmo, estamos prontos para levar isso para a organização. Então, teve etapas, não, para esse processo. E daí, como é uma associação, todo mundo tem que estar on board, todo mundo tem que estar ok para uma decisão. Fizemos um encontro de 3 dias com todo mundo. Um encontro para eu apresentar alguns conceitos básicos e também a gente brincar um pouco, assim, aí, como seria a organização se funcionasse com círculos e papéis. A gente fez várias dinâmicas lúdicas, usando o chão, cortando círculos, assim, para as pessoas entrar no processo, não? E depois dos 3 dias foi um grande sucesso esse encontro, e o grupo queria saber mais, não? Saber mais. Então, eu acho que em alguns meses depois, eu fui trabalhando com o círculo de coordenação. Então, eu fui usando o círculo de coordenação como um piloto, e a gente desenvolveu melhor o círculo de coordenação como um círculo, e criamos papéis, e começamos a rodar reuniões, mas só com esse grupo, que a gente também era o grupo de sponsors, não da consultoria, mas não tinha uma consultoria ainda, era só dentro desse grupo. E daí, num outro encontro, que era bem semelhante do primeiro, veio todo mundo dessa organização, porque o primeiro encontro ficou fora um grupo que estava mais resistente a essa mudança. Então, foi um encontro complicado, foi bem desgastante esse encontro, mas foi um encontro de nivelar os grupos. Então, a maioria da organização estava nesse primeiro encontro, estava entendendo os conceitos básicos da autogestão, estava querendo explorar mais, e teve um grupo que estava chegando com mais resistência e precisávamos integrar. Então, foi um momento que precisávamos usar bastante modo cuidar para cuidar das relações, e também essa outra parte de também nivelar o grupo todo como sobre os conceitos e sobre talvez possíveis caminhos, tá, que a gente poderia tomar dentro dessa consultoria. Nesse encontro foi apresentado uma proposta de consultoria, e eu não estava nesse momento, mas eles decidem todos juntos sobre a proposta, não? Então, 80 pessoas decidindo sobre se eles vão contratar essa consultoria ou não. E eu estava no local, mas eu não estava dentro dessa parte da reunião. Então, demorou bastante tempo. E daí, ficamos sabendo que eles toparam de fazer. Então, daí a gente podia começar mesmo. Então, teve esse momento de namoro que demorou mais ou menos 5 meses. E daí, começamos a rodar a autogestão dentro da organização. Como fizemos isso? Começamos com a organização, tem 80 pessoas e é uma organização nacional. Então, é espalhado pelo Brasil inteiro. E tem tem círculos regionais. Então, eu trouxe mais 2 consultoras dentro do projeto e a gente começou a formar esses círculos regionais, tá? E rodar reuniões junto com esses círculos. Então, estruturamos os círculos com os papéis essenciais de facilitador secretário. Também tinha o elo externo dentro do círculo, mas não tinha um representante, porque eles não estavam prontos para isso. Então, tem vários antipadrões dentro desse consultoria também, mas foi a maneira que a gente foi trabalhando dentro da zona de conforto das pessoas da organização. Então, a gente foi trabalhando muito
a gente foi estruturando esses círculos regionais, porque até então, as pessoas que trabalhavam dentro das regiões não conversavam com as outras regiões. Tá? Então, o que estava acontecendo? Eles faziam trabalhos, mas eles não compartilhavam entre eles, inclusive eles escondiam informações também, porque tinha esse medo de testar coisas novas, de inovar. Então, não tinha um espaço ainda onde eles podiam trazer essas tensões de vamos testar coisas novas, ou eu tenho dificuldade com isso, ou como a gente faz isso, ou o que acontece quando uma questão com número de participantes dentro de assim, todas as questões que eles tinham, não tinham um lugar para conversar sobre isso dentro da organização como um todo, e todas essas questões estão enfrentando todas as pessoas. Então, a gente criou esses círculos regionais e também um círculo onde podia ter um link, um elo para que eles poderiam compartilhar o que estava acontecendo dentro das regiões e começar a trazer tensões que eles não conseguiam cuidar dentro desses círculos regionais. Tá? Mas como tem 10 círculos, é um círculo grande, era 10 pessoas, e por isso não criava os elos duplos. E isso, até hoje, é um problema, é um antipadrão que a gente precisa cuidar. Mas então, a gente foi rodando esses círculos regionais, e daí depois a gente foi cuidando dos outros círculos, que eles tinham 4 subcírculos, e desses 4 subcírculos que a gente começou, que eram grupos de trabalho antes, daí eles se formaram círculos, e também começaram a rodar, estruturar esses círculos com um facilitador secretário. E daí, com esses subcírculos, a gente formou um círculo geral. E daí isso foi muito importante, porque quando a gente começou a formar o círculo geral, foi quando a gente começou a entrar nessas questões do estatuto. Porque até então, não tinha muito clareza como... as pessoas não tinham muito clareza como funcionar como uma associação, porque não tinha um espaço que conversava sobre isso. Então, tinha essa noção que a gente tem que fazer tudo juntos, a gente tem que decidir tudo juntos. E isso, claro, não funcionava. Então, o que eles faziam? Eles criavam esse círculo, esse círculo de coordenação, que acabava centralizando todas as decisões. Então, funcionava assim, quando eu entrei. E daí quando a gente criou esse círculo geral, foi quando finalmente tinha um lugar que podia começar a olhar para esse estatuto, entender o que está dentro desse estatuto e começar a distribuir autoridade, especialmente para esses subcírculos. Tá? Algumas coisas então, além disso, a gente fazia... ao longo desse processo, a gente fazia aprendizagens online. Então, a gente fazia para todas as pessoas, como webinars, aulas online, quando a gente olhando para o que estava acontecendo da organização e trazendo pontos que a gente percebeu que podia trabalhar, trazendo esclarecimentos sobre questões que estavam emergindo. Então, a gente chamava isso de aprendizagens. Eu acho que tinha 6 em total. E daí, nesses processos, as pessoas participavam, a gente fazia interações e também, às vezes, lições de casa, para que as pessoas podiam aprender fazendo coisas na prática, dentro dos seus círculos regionais. O que foi muito difícil nesse processo? Primeira coisa que para mim, que Barão falou, essa questão da atenção, não? E de se autorresponsabilizar para a sua atenção. Tinha muita dificuldade de trazer tensões, porque era uma organização que decidia tudo junto. Tinha essa noção de, quando a gente vai criar uma solução para alguma coisa, vamos criar essa solução juntos. Então, vamos criar uma imagem de como fazer isso. Então, as pessoas tinham muito receio de trazer uma atenção e também de trazer uma proposta
que podia cuidar dessa tensão. Então, qual foi uma maneira, outro antipadrão que a gente criou para cuidar disso? Montar a pauta antes da reunião, porque daí ninguém chegava na reunião com uma tensão ou uma proposta. Então, assim, tinha muita conversa antes para entender. E aí, gente, quais são as suas tensões? Você pode traz isso. E aí, tá, como a gente vai formar como a gente pode resolver isso? Qual é o tipo de proposta que você pode trazer? Então, muito trabalho antes das reuniões para ajudar as pessoas a fazer isso. Então, porque isso foi muito, muito difícil, não? Para as pessoas poderem fazer isso. Mas isso criou um outro antipadrão. Então, assim, eu vejo que a gente fez várias coisas para tentar cuidar de certas coisas que depois geram outros mal hábitos, que a gente percebe que precisávamos cuidar depois, mas que a gente decidiu fazer dessa forma porque era o que a gente podia fazer naquele momento, não? Então, as reuniões rodando, essas aprendizagens, a criação do círculo geral para começar a distribuir essa autoridade. E hoje, a organização está funcionando, usando autogestão. Ainda, para mí, uma coisa que precisa melhorar bastante, ainda tem pessoas dentro dos círculos que não têm papéis. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser cuidado. Ainda não tem os elos, ainda tem nessa reunião que reúne pessoas dos regiões, um elo só que participa nessa reunião. Eu acho que até tá ok, porque é mais um espaço para compartilhar, mas esse elo não tem esse perfil necessariamente de ser um elo externo do círculo. Então, no dia a dia, não tem, algo que precisamos trabalhar, porque, de novo, é uma grande dificuldade, eles têm uma grande dificuldade de ter esse perfil dentro do círculo. Eles entendem isso como um coordenador e um gestor. Então, é muito difícil ainda de aceitar que não é isso, é um papel que ajuda a desbloquear e que é a serviço do grupo, mas isso é algo que estamos trabalhando hoje. E deixa eu ver. E eu acho que tem questões, para mim, tem questões culturais, que ainda seria muito valioso se podíamos fazer um squad cultural e olhar para isso como grupo, mas acho que tem um pouco de medo que a autogestão vai substituir a cultura deles, que é uma cultura forte, que está conectado muito com o que eles ensinam e eles trazem para o mundo. Então, mas que eu não vejo que é assim, eu acho que vai ajudar mesmo, talvez eles trazer mais assim a identidade deles. Mas é uma conversa que está acontecendo. A consultoria parou, mas vamos começar de novo. Vamos começar, talvez em outubro, essa consultoria de novo, para começar a olhar para esses antipadrões que emergiram ao longo desse processo para cuidar, porque eles também perceberam que isso aconteceu. Então, vamos olhar para esse papel do elo externo, vamos olhar mais para essa questão das tensões, as pessoas ter mais espaço para trazer isso. Isso melhorou bastante, mas não precisar, assim, ter mais abertura para trazer suas tensões na reunião e sentir confortável de trazer propostas e ok, não tem que ser que todo mundo vai concordar com essa proposta ou não, que tem esse espaço de cocriação em conjunto também dentro da reunião. E eu acho que é isso, por enquanto, que a gente vai trabalhar e tem possibilidade de olhar para outras coisas. E essa questão, assim, eu acho que cada vez mais de entender, talvez uma grande coisa, é entender como entender esse estatuto mesmo, que é baseado numa associação, e como isso funciona dentro de uma organização autogestionada. Então, eu acho que isso são coisas que têm que ser exploradas mais, que eles querem, que precisam ser exploradas mais, e agora têm essa abertura para explorar isso.
mais ou menos nesse pé. Pode fazer pergunta, Davi, pra Tânia? Claro, manda ver. Tem umas perguntas que eu fiquei curioso, Tânia. Acho que tem umas 3 perguntas que eu vou tentar filtrar que eu acho mais importante por causa do tempo da gente. Primeira pergunta é, você falou que eles têm uma preocupação de autogestão substituir a cultura deles, né? Ou algo assim, foi algo mais ou menos nesse sentido que eu entendi que você falou. Qual que é a preocupação específica? Assim, o que característica da autogestão eles acham que vai substituir qual característica da cultura deles? Assim, só para eu entender. Essa característica de fazer juntos. Que em alguma forma, sim. Em alguns momentos, sim. Isso vai. Não? E também eu sinto que tem uma preocupação ainda de distribuir essa autoridade. Então, essas duas coisas, essa de fazer juntos é muito importante para eles. No mesmo tempo, percebem que isso é um impedimento, muitas vezes, nos processos que eles fazem. Interessante. Então parece que eles têm uma preocupação talvez com a colaboração, né? Devem ter um traço bem colaborativo, né? Deve ser uma cultura e eles devem temer a autogestão jogar uma pá de cal aí na colaboração. É interessante isso que você falou, porque eu já vi isso em outras organizações, esse receio também, e uma perspectiva, pelo menos minha, sobre esse fenômeno é que na autogestão não é que as pessoas fazem sozinhas, não fazem juntas, mas elas fazem de forma mais específica as coisas. Uhum. Então, e talvez talvez exista essa visão diferente nas organizações de que fazer junto é todo mundo fazer a mesma coisa. E na autogestão, fazer junto é a gente fazer coisas específicas para um mesmo fim, para o mesmo propósito, né? Mas você tem uma parte específica que você faz, eu tenho uma parte específica que eu faço, né? É engraçado isso, assim, porque parece que eu já vi essa mesma leitura que você falou. Interessante. Eu tenho uma outra pergunta sobre tensão. Dá tempo de fazer, Davi? Que é assim, você narrou alguma coisa sobre as pessoas trazerem poucas tensões, né? Eu já vivi isso também nessa organização que eu falei e já vi outras situações semelhantes das pessoas trazerem pouca tensão. E aí eu queria checar com você se você tem hipóteses sobre isso, né? De por que as pessoas trazem pouca tensão. Queria te oferecer alguma coisa de opção aqui, aí você me diz se você acha que é alguma dessas coisas que eu vou te falar ou se você acha que a razão é outra, tá? Você acha que as pessoas trazem pouca atenção porque elas tomam porradas, elas trazem tensões tortas, incompletas, coisas assim. Então, você percebe que o grupo reage de maneira negativa, de maneira pouco convidativa quando alguém traz algo torto. Opção A, né? Opção B, você acha que as pessoas evitam trazer porque elas próprias querem apresentar algo mais estruturado e pronto e acionável, com encaminhamentos, quase como que buscando a aprovação e a validação do grupo, mas tem a ver com uma pressão interna, ou outra coisa, né? Não sei, ou outra hipótese, de repente. O que você percebe? Ok, essa parte que eu vou falar, talvez a gente vai precisar editar, então eu vou falar de duas maneiras, tá bom? É a primeira e uma outra. Então, a primeira é porque eu já fiz vários modos cuidar com eles, porque eu ouvi de 3 pessoas que quando trazem coisas ou na hora de feedback, eles sentem metralhados. Então, assim, assim, eu acho que um medo de trazer tensões
parece medo de ser metralhado ou olhado de forma estranha. E é uma outra que a pessoa, que se fala um, dois e outra. Então, eu acho que a outra é de sentir as pessoas achar muito prepotente a pessoa que traz uma proposta sozinha. Tipo, mas quem você é de trazer essa proposta? Putz, que interessante, que interessante. Muito interessante. E daí é louco, não? Porque é muito... Por isso, assim, no trabalho é muita conversa. Era muita conversa. Assim, a gente gastou muito tempo conversando com as pessoas. Tentando ajudar as pessoas, identificar as tensões, pensar uma maneira para trazer isso, formular uma proposta. Era horas de conversa. E você sabe que o insight que me traz assim, te ouvindo é que isso só vai na direção do que a gente fala, né? De que a cultura não é o que a gente faz, né? Mas são as histórias que a gente conta sobre o que a gente faz. Porque numa outra cultura, talvez, numa outra organização com menos apreço pela colaboração, alguém trazer uma proposta para resolver a própria tensão é bem visto, né? Não é sinal de prepotência, é sinal de proatividade, é sinal de, puta, essa pessoa está querendo se resolver, né? Mas nesse contexto ela é um sinal de prepotência. Como assim a pessoa vai propor sem nem validar com os outros, né? Sem nem fazer junto, sem nem ouvir outras perspectivas? Já ouvi organizações falarem isso também. Como que essa pessoa não quer aproveitar a inteligência coletiva do grupo e propor algo validado, né? Interessante. E a primeira coisa que você falou, para mim, tem a ver com julgamento, né? Quando eu me percebo julgado, ainda que não seja necessariamente a intenção do outro, mas eu percebo julgamento naquilo, eu me fecho, né? Eu não quero ser julgado, mal julgado. Né? Interessante. Massa, muito obrigado, Tânia, pelo relato. Achei especialmente interessante esse último aspecto que a gente explorou aqui um pouquinho, né, de como esses aspectos culturais que têm relação com o serviço que eles prestam, né, como isso potencialmente entrou em conflito com a autogestão, eles enxergaram dessa forma, né, e os desafios que isso trouxe para eles. A questão do estatuto também, né, de como esses acordos, né, que a autogestão propõe, às vezes eles também esbarram nessa questão dos acordos que vêm antes, né, estatuto, contrato social. E também gostei bastante da parte que você falou aí dos antipadrões, né, que se chama de antipadrões. Eu chamaria de estratégias, né? Estratégias de implantação, talvez, né? Que Obrigada! A gente vai fazendo essas pequenas gambiarras, né, para achar o adjacente possível, né, que a gente fala, né? O lugar é onde dá para a gente construir um pouco mais um design organizacional responsivo, né? Parece que você fez bem aí nesse trabalho e agora você já está pensando também como lidar com isso, né? Que legal, né? Muito bom. Então, eu queria agradecer vocês dois aí pelo tempo, por contarem em detalhes esses dois casos, né? Vai para o nosso série de casos e causos da autogestão. E no próximo episódio, talvez a gente tenha mais relatos ainda, chamar outras pessoas para contarem. Acho que a Tânia e o Barão também tem outras histórias para contar e a gente vai trazendo para vocês aí um pouco mais de como acontece esse processo de transição. Então, obrigado e até a próxima. Valeu.